Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. E eu sou o Gabriel. Bem, nós somos os membros fundadores do Grupo Reintegrados, grupo de estudos dedicado à disseminação da cultura e do conhecimento. E hoje iremos falar a respeito de que mesmo, Gabriel? Hoje, pessoal, nós iremos abordar um tema que ele tem profundas raízes históricas e culturais. Nós iremos analisar a questão dos trabalhos análogos à escravidão, analisar o que causa, o que acarreta esse tipo de condição trabalhista, exploratória e o que acontece como consequência. Guilherme, primeiramente, eu gostaria de entender qual o seu posicionamento a respeito das causas. O que leva uma pessoa hoje em dia a ter funcionários que trabalham para você na base da exploração, na base de situações análogas à escravidão? A perspectiva errada, que também é na mesma perspectiva dos escravocratas do passado, de que você vai ter um lucro maior explorando os seus funcionários. Agora, uma coisa, assim, por que a pessoa se submeteria a isso? Também é uma coisa que eu acho que é bastante pertinente, porque hoje em dia a pessoa não é mais obrigada a se colocar em certas situações degradantes, como era obrigada no passado, em que você havia uma certa tribo que era dizimada por um outro povo e os membros daquela tribo eram vendidos como escravos. Não é mais assim que funciona. Existem diversas situações de pobreza extrema, existem situações de que a pessoa está muito vulnerável, em que muitas vezes ela se vê em uma situação em que ela acha que é mais benéfico para ela estar sendo explorado em troco de algumas migalhas, do que estar em que permanecer naquela situação que para ela já é uma coisa muito degradante. Então, assim, o que é que me vem na minha cabeça? Quando a gente pensa, por exemplo, aqui na questão do Brasil, um período que marcou muito o Brasil nessa questão de trabalho análogo à escravidão, que não é diretamente uma escravidão, mas que funciona como se fosse uma escravidão, o nosso Nordeste mais feudal, cara, isso acontecia demais. Acontecia um negócio muito, que hoje em dia é até muito estranho para as pessoas pensarem, sei lá, você tem um cara que ele é proprietário de terras, que ele tem uma criação de gado, que ele tem plantações, e às vezes alguma família, às vezes o cara nem mesmo ele aparece ali diretamente pro dono daquela propriedade num primeiro momento para conversar, para propor, apresentar o seu currículo. Às vezes o cara brotava ali na propriedade do cara, já estava cuidando assim das coisas e depois ele ia negociar como é que seria a paga dele. Que muitas vezes, na maioria das vezes, era uma coisa era muito pouco. Só dava mesmo para a pessoa se manter, conseguir ali o básico. E isso até hoje ainda existe, não com a regularidade que existia no passado. Antigamente era a coisa mais normal do mundo, praticamente todo mundo vivia só para conseguir o seu pão cotidiano, e muitas vezes nem isso conseguia. Né? Houve alguns membros da minha família que conseguiram, que passaram por situações desse tipo, e que o trabalho que essas pessoas exerciam dentro das propriedades das outras pessoas, trabalhando para os outros, não era suficiente para manter o seu próprio lar. Então, tipo, eles tinham que estar se desdobrando e criando várias soluções muito, muito diferentes para poder estar simplesmente conseguindo a sua alimentação, vai estar conseguindo a sua vestimenta. Então, assim, é uma situação que é bastante complicada. Às vezes a gente vê pessoas que passam jornadas de trabalho muito maiores do que 8 horas. Às vezes a pessoa trabalha 16 horas, 20 horas por dia para conseguir tentar se manter. E assim mesmo ela é explorada de todas as maneiras. É um tipo de coisa, cara, que infelizmente, eu consigo apontar o problema, eu consigo apontar algumas causas do problema, mas eu não consigo enxergar uma solução que realmente vá erradicar esse tipo de problema, entendeu? A gente pode pensar em alguma coisa que minimize. A gente pode pensar em
fornecer uma educação melhor para as pessoas, tanto no ponto de vista moral, quanto também para que as pessoas tenham mais capacitação para estar exercendo uma profissão mais digna, que vai estar trazendo uma lucratividade maior para a pessoa, para que ela consiga manter um padrão de vida melhor. Mas, assim, isso não vai erradicar por completo. E também a questão da maior fiscalização, na A maior verdade. fiscalização, realmente, isso é uma coisa que poderia realmente acontecer, mas sempre nesse caso, cara, sempre ainda ia existir alguém que ia estar passando por isso, entendeu? Sim, sim. Então, assim, eu queria saber qual é que o teu parecer a respeito dessa questão, cara. Pronto, realmente, pessoal, é um problema bem complexo nos dias de hoje. E por que a gente utiliza uma denominação diferente? Hoje em dia, quando uma pessoa ela está em uma condição exploratória do ponto de vista trabalhista, a gente não diz que ela está em uma condição de escravidão, porque, teoricamente falando, do ponto de vista político, do ponto de vista legislativo, a escravidão foi abolida lá em 1888, com a Lei Áurea. Então, não existe mais escravidão. O que existe, politicamente e teoricamente falando, é trabalho análogo à escravidão, trabalho semelhante à escravidão, porque a escravidão era uma estrutura política que acabou sendo extinta, abolida, em 1888. Então, assim, o que é que eu entendo sobre isso? Você tinha abordado outra perspectiva, além da perspectiva do patrão. O patrão, ele ser levado, ser impelido a dominar, explorar os seus funcionários. Você também adotou a perspectiva da pessoa que se submete àquele trabalho. E eu fiquei refletindo, por que isso acontece? Além da questão da necessidade, a pessoa ela se vê desesperada por uma oportunidade, ainda que tenha que sobreviver de migalhas, tem outra pauta, outro aspecto que leva uma pessoa desesperadamente a se submeter a um trabalho análogo à escravidão, que é a alienação. Então, por exemplo, digamos que uma família consegue uma criança de minoria social, para trabalhar na sua casa, uma grande casa. Aquele indivíduo, aquela criança, vai crescer sendo doutrinada, sendo alienada, de uma maneira que ela possa aceitar as condições miseráveis às quais ela se submete e de uma maneira, ao mesmo tempo, que os seus donos, digamos assim, que os seus proprietários, que os seus pagantes, que seus patrões, eles não tenham tanto peso na consciência. Como isso funciona? O patrão, ele trata o seu funcionário, ou melhor, o seu empregado, em condição análoga à escravidão, de uma maneira que lhe proporciona condições mínimas, condições extremamente exploratórias, mas ele utiliza, o patrão, discursos demagogos, alienatórios, para conseguir conformar, conseguir condicionar a mentalidade daquela pessoa. Então, por exemplo, é muito difícil você ver um empregador que tem funcionários que trabalham em condições análogas à escravidão assumir que faz aquilo por mal, que ele quer explorar outras pessoas. Geralmente ele vai utilizar discursos eufemistas. Se for o caso de uma pessoa, uma criança que é levada para trabalho doméstico, o empregador vai dizer discursos como, por exemplo, não, que essa pessoa é como se fosse da família, já é da casa, cresceu com a gente, já é um membro da família. Então, esses discursos, eles são discursos demagogos porque eles escondem quando você analisa, sob uma perspectiva, sob uma superfície otimista, eles têm um núcleo, um âmago, que é hipócrita e que é malicioso, exploratório. Então, por que é prejudicial esse discurso de, por exemplo, você explorar uma pessoa e acabar alienando-a, dizendo que ela é da família, que ela é quase uma pessoa da família? Porque aquele ser humano tem uma família. Se é uma empregada doméstica, trate a pessoa com a nomenclatura correta. Porque hoje em dia muitas pessoas têm até o medo de utilizar a denominação certa. Não diz que é empregada doméstica, que é empregado doméstico. Diz que é secretária do lar, que é uma pessoa da família, que é um ajudante. Aquilo dali, aquela pessoa não é uma pessoa da sua família. É uma pessoa que está trabalhando para você, formalmente, que tem um labor, que tem um ofício sério, com dignidade. Então você não precisa tratar aquilo com eufemismo como se fosse um motivo de vergonha para a pessoa. Trate ela como ela é, o que ela faz. É uma empregada doméstica? Diga, é uma empregada doméstica. Não fique dizendo que é quase uma pessoa da sua família. Não, isso é desumano, isso afeta a dignidade da pessoa. Ela está trabalhando, quando ela cumpre seu expediente, ela volta para sua casa, tem seus filhos, tem seu marido, sua esposa, tem seus relacionamentos, tem
sua estrutura familiar própria. Ela não é uma pessoa da sua família, ela não é um animal, ela não é algo que você trata bem porque você gosta, você trata porque você tem que pagar aquela pessoa. Então, assim, realmente é muito perigoso esse discurso demagogo de que é quase alguém da família, ou de que é uma pessoa que tem muito, que recebe um tratamento especial porque você tem afeto, porque isso vai alienar a pessoa e vai fazer ela se submeter àquela condição de exploração e de analogia à escravidão, e ela não vai perceber aquilo. Ela vai pensar que, ainda que esteja naquela circunstância, o empregador gosta dela, o empregador dá uma cama, ainda que seja uma condição miserável, que dá alimento, ainda que seja migalha, que dá um transporte, que proporciona um mínimo de conforto, e aquela pessoa, por esses discursos demagogos, hipócritas, ela vai se condicionar em uma realidade que ela acha que é o máximo. O patrão vai estar dizendo que dá muitos luxos, sendo que, na verdade, aquilo dali, do ponto de vista amplo da sociedade, é o mínimo, ou melhor, acaba sendo menos do mínimo no ponto de vista da dignidade. Então, aquela pessoa que se submete àquela condição, ela sofre uma alienação tão intensa que ela não consegue perceber o grau de violação dos seus direitos. Geralmente, só quando ela é resgatada daquela condição que ela percebe que, para a sociedade, aquilo ao qual ela estava submetida era desumano. Então, isso é um dos maiores perigos do trabalho análogo à escravidão, é a alienação. Porque quando você domina a mente de alguém, você domina o comportamento, você domina a opinião, você domina as atitudes daquela pessoa. Então, eu acredito que um dos pontos de vista, um dos motivos que torna esse cenário mais grave, essa condição de analogia à escravidão, da perspectiva da pessoa que se submete, é essa questão da alienação. E aí, Guilherme, eu gostaria de entender o que você acha a respeito das consequências. O que esse cenário acarreta do seu ponto de vista? Bem, primeiramente que quando a pessoa ela já está muito acostumada e ela já vem de um meio em que isso acontece com uma certa frequência, muitas vezes ela pode acabar desenvolvendo uma visão até mesmo fatalista a respeito da condição em que ela está vivendo. Como leitura, como material de pesquisa, como referência, eu gostaria de propor aqui as obras do nosso modernismo nordestino, que via de regra, tanto a questão da linguagem, como essa questão também do Nordeste feudal, que eu mencionei anteriormente, isso se torna tônica da maior parte dessa literatura que desenvolveu nessa época. A exemplo de Vidas Secas, a exemplo da obra Os Cangaceiros, autores como Zé Luiz do Rego, como Graciliano Ramos, eles sempre acabam trazendo esse tipo de temática, porque era uma coisa que acontecia muito. Havia certas localidades aqui no Nordeste em que algumas pessoas tinham um hábito, como dizia um certo conhecido meu, de criar gente. Ou seja, o que é que essas pessoas faziam? Gente que já tinha uma certa condição financeira, pegava crianças de rua e botava para trabalhar. Trazia, dava um emprego para essas crianças e as crianças iam crescendo ali. Então, a criança, ela, com o passar do tempo, ela acabava se sentindo pertencente, se sentindo que o futuro dela, a vida dela se resumia aquilo dali. Então, isso é uma coisa que acontecia muito nessa região, acontece em todo o país. Só que como a gente está falando também de uma região que, historicamente, era algo praticamente alienígena do Brasil, por muito tempo, a gente está falando basicamente entre o século XVII até o século XIX, basicamente, que funcionava quase como se fosse um outro país. Esse tipo de coisa acontecia muito e acontecia com muita frequência. Então, eu estou sugerindo essas leituras também para que você consiga entender melhor como é que esse tipo de coisa funciona. E lógico, se a gente parar de pensar no aspecto micro e parar para pensar no aspecto macro, a nossa sociedade também ela é muito tratada de forma semelhante. Inclusive, isso seria tema para um vídeo inteiro. Se a gente parar para pensar como que, por exemplo, a sociedade brasileira ela vive em um estado análogo à escravidão. E como que nos é oferecido migalhas, nos é oferecido um conforto que muitas vezes é abaixo do mínimo, como você bem havia dito, para que as pessoas se confortem. O pão e circo de Nero. Era isso que eu queria dizer.
Pronto. Pessoal, esse foi o nosso debate. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar, caso você conheça pessoas que tenham interesse nesse tipo de conteúdo. Também não esqueça de comentar, caso você tenha algum elogio, crítica construtiva de preferência, ou então sugestão de próximos vídeos, de próximas temáticas. Agradecemos a atenção, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.